agradecer demais o convite, agradecer o Danilão. Aí, ó, pode fixar o comentário se você puder. E agradecer ao professor Danilo Bocalini a oportunidade e toda a galera do grupo de vocês aí de Fisiologia Transacional para a gente poder conversar um pouquinho agora sobre essa questão do treinamento funcional. E o FTG é um grupo que se dedica exclusivamente a estudar essa abordagem do treinamento, tanto no aspecto metodológico, que é o que a gente faz lá no mestrado em Educação Física, tanto numa abordagem um pouco mais fisiológica, que é o que a gente faz no mestrado e doutorado do programa de Ciências Fisiológicas, tá bom? Então, basicamente, essa é a ideia. O FTG já existe aí há aproximadamente 6 anos e a gente tem mais de 30 pessoas no nosso grupo de pesquisa, que vai desde pós-doc, passando por doutorado, mestrado e alunos de iniciação científica, tá bom? Então, essa aí é um pouco da ideia. E a ideia nessa hora aqui, galera, é entregar conteúdo para vocês também, para que vocês possam, depois dessa live, conseguir aplicar um pouquinho daquilo que a gente vai conversar com vocês aqui. Beleza? Professor, e o seu grupo é o segundo grupo do mundo, né, que trabalha com isso numa música Scopus. Ele está bem ranqueado, né? Cara, assim, ó, se você... os meus alunos sempre publicam isso, eu tenho certa moderação, mas por outro lado eu fico muito feliz, cara. Você também é aqui do Nordeste, né? Eu morei quase 15 anos na Europa, onde eu tinha recurso para estudar. Quando eu cheguei aqui, encontrei uma realidade bem diferente e a gente está conseguindo publicar hoje em dia em revistas como Experimental Gerontology, revistas A1, com o orçamento que a gente tem e está aí entre os 2 grupos que mais publicam sobre treinamento funcional. Me dá muito orgulho dessa galera aí, porque isso é um trabalho em grupo e, como eu digo, a galera aí tá tirando leite de pedra, né, cara? Estão conseguindo, com uma universidade pequena no Nordeste, num país que não investe em pesquisa, a gente conseguir. Para você ter uma ideia, o grupo que eu conheço, que nessa lista aparece acima do nosso, eles têm 100 vezes mais orçamento Nossa. que a gente para poder fazer pesquisa. Então, fico muito feliz aí com isso. É verdade. Falando nessa questão da sua vivência na Europa, em contrapartida, deve ter encontrou muita dificuldade, né, em ascensão, assim, para voltar para esse trabalho aqui no Brasil. Então, com certeza, grandes dificuldades. E uma das grandes virtudes do professor Marzo, que é muito comentado, que é muito falado por professores, por alunos, é a tua metodologia, a tua didática de ensino, tanto na graduação como nas pós-graduações. E o muito interessante são os seus cursos, né? Que todo mundo diz que sai de lá com a didática muito fácil, de fácil aplicação. Então, o que o senhor atribui isso, né? Por que essa didática tão fantástica, assim, uma didática única, exclusiva do professor Marzo, muito bem atribuída, essa questão sua. O que o senhor atribui? Cara, o pessoal me faz essa pergunta e eu sempre tenho dificuldade para responder ela. Eu sempre penso muito no aluno, porque eu acredito como muitos de nós que somos professores universitários, a gente se espelhou em alguém que dava aula. Então, ao você se espelhar em alguém, você começa a modelar algumas coisas e a se posicionar em relação a isso. Então, lá na disciplina, por exemplo, de prática docente para os meus alunos, que vocês têm aí também no mestrado, eu faço muitos exercícios, e um dos que eu mais faço é o que eu chamo de primeira posição, de segunda posição e terceira posição. Então, eu boto os meus alunos como professor, que é a primeira posição, e em segunda posição, fisicamente, ele vai lá, eu coloco um aro, um cone, ele vai lá e vê como é que o aluno está vendo, e depois em terceira posição, que é outra pessoa que está de fora. Então, eu acho que tem muito a ver com a questão de você querer que a outra pessoa entenda aquilo que você quer falar e você buscar comparações, situações como essa e dedicar tempo a isso, né? Aqui no Brasil, às vezes eu vejo o cara vai numa palestra, e fala, o cara sabia pra caramba, sabe demais. Eu pergunto, o que você entendeu? Ele falou, nada. Eu falei, então, um problema, cara, que você tem aí, porque a gente não pode valorizar um show. Não é quem sabe mais fisiologia. É você se preocupar com o aluno. Então, acho que tem muito dessa preocupação aí, tá? Galera, muito obrigado pelos comentários de vocês aí. Fico feliz,
porque eu sempre falo, eu caí na universidade, né? Durante meus 15 anos na Europa, eu fui preparador físico, né? De diferentes Uhum. esportes e tal. E aí depois, por circunstâncias da vida, eu aprovei um concurso como DE na Universidade de Sevilha e fiquei alguns anos dando aula lá e depois, por outra circunstância pessoal, tive que voltar para o Brasil. Mas eu sempre falo que eu sou um treinador, então acho que um pouco também vem dessa questão de querer explicar para o atleta o exercício de uma forma que ele entenda. Então, procuro sempre colocar isso nas minhas aulas. É um pouco, Ó, acho que isso aí. O Robson realmente ele está falando aí sobre que fez uma certificação contigo e realmente é sensacional. E é o que todo mundo ouve, né? O método, a praticidade, a forma didática que o professor Marzo ele trabalha. Então, o professor Marzo é um cara muito simples, é um cara muito humilde, como a Cristiane está falando. E assim, a tua vivência europeia, com tudo que se passou, e aí você vem trazendo muitas coisas novas, coisas que são totalmente debatidas hoje em um grande contexto. Mas, professor, pensando agora nessa questão do que o seu trabalho mesmo de fato, como começou a sua relação com o treinamento funcional? Como que aconteceu? Tá, beleza. Cara, assim, ó, eu até comento isso e a galera fica um pouco estranha comigo quando eu falo da questão, né? Eu era preparador físico, então venho do rendimento, como eu falei. Aí depois, quando eu migrei para a universidade, eu comecei a estudar muito a questão do treinamento aplicado à saúde. E eu vi que as coisas não encaixavam muito bem. Aí tem um paper, cara, que eu sempre mostro para os meus alunos, que eu digo que ele mudou a minha vida, que é um paper da psicologia, lá de 2007. E o título dele é, se o exercício, traduzindo, tá, o português, Tá. se o exercício é tão bom, por que as pessoas cada vez fazem menos? E eu comecei a pensar, cara, poxa, velho, talvez aquilo que a gente está oferecendo para as pessoas não seja tão palatável, digerível Sim. para eles. E aí começou o meu caminho no âmbito do treinamento funcional. Daí eu tive Estados Unidos, Europa, conheci todos os caras que estudavam esse assunto, que a maioria eram treinadores, mas não tinham uma abordagem mais científica. Daí eu comecei a pesquisar sobre o assunto já faz 15 anos, e a partir daí a gente começou, nesses últimos 15 anos, a entender esse tipo de treinamento que é mais dinâmico, que eu consigo mais transferência para as atividades da vida diária ou para o esporte. E quando a gente compara nas nossas pesquisas longitudinais aqui, como a gente sempre tem um grupo que é controle de treinamento tradicional, mais analítico, com máquinas e tal, a gente vê que a aderência é muito maior. Não tem comparação. A gente termina intervenções aí de 24 semanas, tendo perda de 2 indivíduos. E no Caramba. outro grupo, essa perda é muito maior. Então, a ideia partiu a partir daí. Dar um exercício para o indivíduo que tivesse todos os benefícios do modelo mais tradicional, que são inúmeros, mas que ao mesmo Sim. tempo a gente conseguisse deixar ele mais dinâmico e transferir mais para aquilo que ele precisa. Só a modo de exemplo, agora em casa, a maioria das tarefas que estão sendo passadas para casa não tem um caráter funcional. Porque se eu estou em casa agora 10 horas por dia na frente do computador, o meu quadril está em flexão, os meus ombros Sim. estão protusos, e você vai ver o exercício que a gente está oferecendo, né? O remédio, a dose, vamos dizer, e não contrarresta isso. Continua a ser a mesma Verdade. abordagem que era. Então, perde muito o princípio da especificidade, que é um dos pilares aí desse treinamento que a gente usa. E é interessante você falando isso, Marzo, que a gente talvez agora possa sanar uma das grandes dúvidas que norteia a educação física, norteia o profissional de educação física, norteia com quem trabalha e com quem quer trabalhar em relação a isso. Mas eu queria que você me explicasse de fato o que é o treinamento funcional. Tá, beleza. Então, cara, assim, hoje em dia aparecem muitos nomes aí, treinamento multimodal, multicomponente e tal. E, inclusive, a semana passada, a gente publicou outro artigo conceitual sobre isso. Existe um artigo nosso de 2014 que ele chama Funcional para quem e para quê. Aí o Colégio Americano fez uma publicação o ano passado e eles referenciam esse artigo nosso para definir. Mas aí, como começou algumas terminologias novas, na semana passada, junto com o professor Cauê, que esteve contigo aqui há 2 dias atrás, a gente publicou esse artigo que é um update.
Então a gente deixa claro que o treinamento funcional é aquele treinamento que basicamente trabalha a função do indivíduo, ou seja, ele tem um foco para funcionalidade. O que é funcionalidade, de uma forma simples aqui, para todo mundo entender? É o conjunto de ações que o organismo consegue fazer uma função. Então, funcionalidade é a capacidade que o organismo tem de fazer funções. Galera, e olha só, por mais que sejam coisas diferentes, eu vou pegar 3 canetas aqui, uma de cada cor, a gente só faz 3 uma aula agora, hein? Na nossa vida. É uma aula aí. 3. A gente faz funções da vida diária, que é a amarelinha aqui para você. A gente faz funções do trabalho, as funções laborais, e a gente faz funções no esporte. Mas e o que tem em comum essas 3 funções? Que nenhuma delas você faz com uma única capacidade física. Para ir lá pegar um copo de água e voltar, eu preciso equilíbrio, eu preciso força, porque no meu apoio unipodal eu tenho que apoiar todo o meu corpo. Se eu for lá embaixo agora buscar um cacho de banana, eu preciso de resistência. Se o carteiro precisa de várias capacidades físicas. Se você vai jogar um futebolzinho lá em Salvador, na praia, você precisa velocidade para correr atrás da bola, força para empurrar, potência para saltar, resistência para jogar meia hora. Então, o que tem em comum todas essas atividades? A gente precisa de várias capacidades físicas. Então, um dos pilares do treinamento funcional, ele é multicomponente. Ou seja, numa mesma sessão, eu vou colocar várias capacidades físicas de forma organizada para realizar essas funções. Então, isso é um ponto-chave. Certo. Mas ele não é igual a treinamento multicomponente, porque o treinamento multicomponente é uma das características do treinamento funcional. Depois eu tenho a abordagem. Eu uso exercícios multiarticulares, normalmente, e multiplanares, como a vida. Quando você vai empurrar um carrinho no supermercado, você faz isso. Eu foco muito no meu core, cara, porque para eu poder empurrar, puxar, tracionar, transportar, eu preciso de um centro que me ajude. Ó, eu tô numa cadeira agora aqui, deixa eu ver se aparece aí, não aparece, que ela tem um encosto. Se eu empurrar essa cadeira aqui, eu tô com as minhas costas apoiadas. Mas se eu empurrar no dia a dia, olha, eu tenho roda, eu vou deslocar. Então, eu preciso que o meu core, ele me dê condições de empurrar e de puxar sem ter um apoio, que acontece no dia a dia. Então, sempre a gente está trabalhando esse núcleo, esse centro, esse powerhouse, tem algum pilateiro aqui com a gente. Essa zona média, ela é muito importante nesse processo. Então, é outro ponto muito importante aí para a gente definir o que é o treinamento funcional também. Nossa, você acabou de dar uma aula sobre conceito do treinamento funcional que é negligenciado por grandes profissionais que se dizem até trabalhar com treinamento funcional e, na verdade, não tem esse conceito, não conhece o que é, de fato, treinamento funcional e sai esboçando que treinamento funcional é qualquer movimento ali que o cara pode melhorar alguma coisa. E pensando na questão do treinamento funcional, por que ele é tão importante para a saúde? Pensando no conceito do treinamento funcional e a saúde. Sim, exatamente. Quando a gente pensa nesses 2 pilares, nesses 3 pilares aí, vamos pegar agora as atividades da vida diária. O que acontece com o nosso envelhecimento, moçada? Quando você começa aí, já a partir dos 25 anos, 30, a ter alguns declínios. Você não começa a perder só capacidade num sistema na sua saúde. Você começa a perder em vários sistemas. Então, eu começo a perder músculo, eu começo a perder densidade óssea, eu começo a perder sistema cardiovascular, eficiência e eficácia. Então, se eu pensar em saúde, eu não posso pensar num único sistema. E aí eu tenho um remédio que é sensacional, que ele atua de forma multissistêmica, que é o exercício físico. Perdão. Então, galera, a gente tem que pensar nesse exercício aí como alguma coisa que tem que trabalhar como um todo, galera, como um todo. Então, se eu colocar aqui, sei lá, depois eu faço um desenho aqui pra galera, vários bonequinhos que você tem no livro de fisiologia lá, você pensa que aquilo que você dá na sua sessão de treinamento tem que ter um pouquinho para cada uma daquelas situações ali. Inclusive para a parte cognitiva, que cada vez mais a gente tem problemas aí de déficit cognitivo. Então, por isso que ele atua de forma sensacional na saúde. Eu não posso pensar num modelo que eu vou e faço só força.
Olha os parceiros aí, deve ser de Salvador para estar tirando onda, assim. Aí, ela achou que eu tinha caído. Caí não, foi o celular que escorregou. E precisa de equilíbrio, né, cara? Que diga o Elmo aí. E para você manter o seu equilíbrio e cair menos, você precisa de fibra tipo 2. Então, tudo isso você tem que pensar para a saúde e ele tem que estar dentro da sessão de treinamento funcional aí. Inclusive equilíbrio dinâmico. Inclusive equilíbrio dinâmico, mas dessa vez foi o celular que escorregou aqui do meu stand aqui, aí pronto, mas voltou, foi coisa rápida, não foi eu que caí, não. Se eu cair na live aqui com o professor Mazo, ia ser engraçado, né? E aí depois ia ter várias repostagens. Mas, professor, eu acredito que tenho plena certeza agora com que se fala nessa questão do treinamento funcional para a saúde, mas eu queria saber também, e na sua concepção, pensando na sua concepção, o que na sua concepção é melhorável no processo da avaliação física? Porque a gente tem muitos processos de avaliação física, mas pensando na avaliação física também na questão da funcionalidade, né, do indivíduo. Cara, o que é melhorável nesse processo? Primeira coisa, assim, eu acho muito engraçado, cara, o que é avaliação física hoje em dia na academia, né, cara? Porque, assim, ó, eu entendo, cara, porque eu venho do esporte, que a avaliação física tem que me dar alguma informação para que eu possa prescrever. Sim. Aí, cara, mas claro, essa informação ela tem que ter sensibilidade para aquilo que eu vou fazer. Então, você imagina, cara, você tá aí em Vitória e aí tá trabalhando num estúdio, aí chega um cara lá com 140 quilos, velho. Que aí eles botaram ele numa dieta e ele chegou e conseguiu só com a dieta nas primeiras 4 semanas a perder 10 quilos. O cara tá feliz pra caralho que perdeu 10 quilos, então se motivou e procurou um estúdio. Aí chega lá no estúdio, cara, você avalia ele, pega o resultado da bioimpedância, do que for, e fala pra ele, meu, você tá gordo. Você acha que o cara não sabe que ele tá gordo, velho? Ele tá feliz pra caralho que ele tá com 30 quilos agora, e você fala que você tá gordo, cara. Isso é a nossa avaliação física, normalmente. Isso aí não resolve, cara. Isso aí é um parâmetro de acompanhamento, mas que não serve para você prescrever. Na próxima semana eu vou estar fazendo live a semana inteira falando sobre a avaliação funcional do movimento, porque você trabalha com movimento, então você tem esses controles aí, mas o que eu tenho que saber, cara, é como é que ele se mexe. Então, a avaliação tem que me dar parâmetros de prescrição. Como é que é o sistema articular dele? Esse cara realmente consegue levantar o ombro até aqui? Então, com base na avaliação, eu prescrevo o exercício. Talvez ele não está podendo empurrar porque ele tem uma debilidade de core. Talvez os paravertebrais deles não se ativem no momento adequado. Isso que tem que me dizer a avaliação física, se eu tenho que fazer um trabalho de core analítico para ele, se eu tenho que fazer mais rotação externa, se o glúteo médio dele não funciona. Então, a avaliação é para prescrição, não é avaliação para informar, tá? Então, aí, para isso, para avaliação de movimento, eu vou falar sobre várias ferramentas que existem aí, tá? Desde ferramentas mais simples, como a UFMS, até ferramentas mais complexas, como é o sistema Check Your Motion, ou como a proposta do Gary Gray, que é a avaliação 3D em diferentes planos. Então, você pode entender que tem um plano que é mais para movimento, outro plano que é mais para estabilização, outro plano que é mais para transmissão de força. Então, essa ajuda bastante a gente aí a ter uma forma de poder avaliar e dar informação para isso, beleza? Beleza. Professor, eu quero deixar também também um comentário que é bem interessante nessa questão da avaliação física. Há mais de 10 anos eu trabalho de fato com avaliação física, né? Avaliação física, tanto avaliação física quanto avaliação fisiológica, que vai desde curva glicêmica, lactato, captação de VO2 máximo. Eu sempre trabalhei com clínicas, né, que eu trabalhava com um grupo, uma equipe multidisciplinar com os médicos, e algumas pessoas iam lá buscar os objetivos, que era conhecer o teu VO2, então fazia todo esse tipo de teste, fazia as avaliação física tradicional mesmo, né, dobras cutâneas, e aí passava. Sabe qual é o grande defeito? Na verdade, acho que talvez o grande problema, que eu como fisiologista, e hoje aqui dentro da Universidade Federal do Espírito Santo, eu dou a disciplina, ministro a disciplina, que é avaliação física, né? Que é medidas e avaliação. Então, aqui na UFES, eu peguei essa disciplina,
passada pelo professor Danilo. Então, pela minha vivência, pela minha experiência, por estar constantemente fazendo avaliação física, tanto a avaliação física quanto a avaliação fisiológica, o que eu encontro de grande problema é que quando o aluno, o indivíduo, ele sai do estúdio, ele sai da clínica, ele sai lá do processo comigo, é a interpretação do profissional que vai pegar aqueles dados, né? A gente passa o diagnóstico, tudo direitinho, mas a maioria das pessoas, ou de alguns profissionais, não sabem interpretar aqueles resultados que nós encontramos. Como é que o senhor vê isso? Principalmente se tratando de uma questão dessa do funcional. Se o cara que pegou a avaliação lá feita pelo professor Marzo e ele não entendeu, imagine o problema que ele vai ter. Eu sinto muito, vejo muito quando eu faço algumas avaliações de curva glicêmica do indivíduo na esteira, faço avaliação de curvas de lactato, e o profissional fala assim, cara, eu não estou entendendo. E nessa concepção desse tipo de avaliação, imagina, o que o senhor pode falar sobre isso? Cara, tem muita coisa para falar sobre isso, tá? Para fazer uma live sobre isso, tá? Mas é diferente. Primeiro eu vou explicar uma questão conceitual aqui e eu espero que todo mundo venha comigo no que eu vou explicar aqui. Se vocês não entenderem o que eu vou falar, me dê um likezinho ali para eu saber que estão entendendo. Existe diferença, cara, entre saber alguma coisa e ser consciente disso. Tá? Eu vou pegar o exemplo que você falou da diabetes aí. Eu tenho um grande médico, amigo meu, que pesa 150 quilos, e quando eu falo para ele os problemas que estão acontecendo, ele fala para mim, cara, você acha que eu não sei toda a fisiopatologia da doença para você me falar isso? Eu falo, sim, você sabe, mas você não é consciente. Porque consciente é um nível a mais do que saber alguma coisa. Você pode saber que fumar é ruim, e não ser consciente disso. E onde é que eu vou chegar com isso aqui? Existe problema de consciência de duas partes aqui. Da academia, no sentido de universidade, e do sentido de quem consome isso. Os alunos, em geral, têm um problema muito ruim de hábito de não estudar. Então, realmente, existe esse problema de interpretação. Mas depois vem os acadêmicos, eu falo acadêmicos como se eu não fosse, né? E coloca essa informação de uma maneira que não é palatável. Aí eu te dou um papel aqui que você não entende, velho. Isso. E aí você pega esse papel que você não entende e você não aplica. Então, você precisa estudar mais, mas eu preciso também fazer isso de uma forma que eu entenda. Então, eu vou te dar alguns exemplos aqui, um ou dois, um de mais bioquímico e outro de movimento. Se você fizer uma curva glicêmica com alguém, você tem que chegar para o cara e dizer, brother, aqui está o seu papel. Ó. Em vermelhinho é a glicemia aqui. Ó. Se bater 50, não faça exercício. Faça tal coisa. Se tiver aqui em amarelinho, entre tanto e tanto, faça tal coisa com ele. E se tiver em verdinho, toque o barco nele. Para isso serve o teste de glicemia. Aí se o outro dia o cara foi para uma churrascaria, comeu 1 quilo de açaí, de sorvete, teve um rebote, ele vai chegar para você e vai dizer, hoje você não treina, velho. Hoje eu vou fazer alongamento com você. Então, isso é um exemplo. O segundo exemplo é a parte de movimento. Não adianta eu dizer para o cara que ele tem encurtamento. Eu tenho que dizer o que ele tem que fazer, que é o que eu costumo fazer nos meus cursos de avaliação funcional do movimento. Eu faço um apanhado de todos esses cursos e seleciono algumas questões que são relevantes. Por exemplo, o FMS, que você estava comentando, não é a mesma coisa que a avaliação funcional do movimento. FMS é uma ferramenta, mas ela tem problemas, o FMS, para algumas coisas. Se a gente pegar o teste de ombro do FMS, ele vai dar 1, 2 e 3. Aí se eu chegar aqui, ó, e for fazer um teste de ombro comigo, eu toco as mãos. Beleza, isso aqui é 3. Mas e quem não toca as mãos, durante um range muito grande no FMS, vai ser 2. Deve ter muita gente fazendo agora aí, ó. Professor, deve ter muita gente em casa fazendo. Vai lá, pega, bote o dedinho para dentro aqui, bote o dedinho aqui, vem aqui e coloque aqui e faça o seu... Bora, galera, faz aí. Você vai medir essa distância aqui. Você sabia que para o idoso ser funcional, ele só precisa tocar a borda superior da escápula contralateral? Mas se ele não tocar, ele vai deixar de pentear o cabelo e ele vai perder funcionalidade. Então, o FMS me dá um score que eu não gosto. É melhor você pegar uma régua e você medir de forma simples e agora você tem uma melhora percentual para oferecer para o aluno. Então, o FMS é uma ferramenta, é legal, mas a gente não pode ser
eu não gosto de seitas. Tá? Sim. Seitas são ruins. Veja como é que está a nossa situação política agora do Brasil. Seita tira a tua capacidade de pensamento. Então, a gente tem que pegar de várias ferramentas aquelas que mais dão informação para a gente construir o nosso conhecimento e deixar de uma forma palatável. E aí eu prescrevo, agora eu já sei que se essa escápula aqui não se mexe, eu vou ter que fazer um exercício determinado para fazer com que essa escápula se mexa. Porque senão ele vai fazer todo o movimento com a glenumeral e como a escápula não se mexe, eu perdi o meu ritmo escapulomeral. Vou ter dor anterior no ombro e o meu aluno vai deixar de treinar comigo porque eu vou dizer que o exercício é ruim. Verdade. Acaba negligenciando e não tendo conhecimento didático, um conhecimento tão científico, técnico, para poder se aprofundar. E acaba perdendo justamente os alunos porque não tem essa noção, né, da aplicabilidade. E a gente tem várias coisas, várias vertentes dentro do treinamento. Na sua opinião, professor, a inclusão do trabalho de força, ele é fundamental nesse processo? Cara, é fundamental. Vou pegar o meu... Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui do lado. Galera, eu vou sair um pouquinho aqui para ver se vocês conseguem ver aqui do lado. Olha só, moçada, tô aqui, hein? Não vai embora, não. A força... É uma aula de treinamento de força agora. Ela tá no centro das capacidades... Eita, tem que fazer invertido por causa da câmera, desculpa. Peraí. Tá, tranquilo, dá para entender, é força. É que tem que escrever ao contrário. Oposto. É um puta desafio. Agora tá certo, né? Tá certo. Estou escrevendo ao contrário aqui. Tem que ajustar o meu engrama motor rapidamente aqui. Então, a força que está grandão, ela está no centro. Daqui você Sim. vai sair com velocidade, com resistência, com agilidade, com equilíbrio, com coordenação e todas as capacidades físicas. E por que, moçada? Por que a força está aí no centro? Porque a gente tem que pensar na contração muscular. Então, afinal de contas, o músculo, que é esse órgão endócrino nele mesmo, capaz de fazer uma série de questões, e o principal afetado durante o processo de envelhecimento é o motor do nosso sistema. Tá? O motor não é o coração, o motor é o músculo. Está errado que falaram para você que o motor era o coração. O motor não é o coração, o motor é o músculo. O músculo que faz você se movimentar. Então, esse olhar para o músculo, ele sai totalmente direcionado ao treinamento de força. Assim como as variações de diferentes manifestações da força. Se eu faço isso de forma mais rápida, mais lenta, quando eu faço isso de forma rápida, eu estou falando de potência, família, tá? E potência é chave no processo, porque é um grande preditor da funcionalidade do seu aluno. Então, tem que trabalhar a potência, tem que avaliar a potência também. Por isso, tão importante em fazer esse treinamento de força, né? Olha só as principais variáveis a serem trabalhadas e a serem adquiridas com esse tipo de treinamento. Então, negligenciar a força não pode. Não pode não, galera. Não pode não. Existe um tipo de fibra, cara, que eu vou falar de forma simples aqui. As fibras rápidas. Deixa eu vir para cá de novo. Peraí. Tô tentando não derrubar como fez o Elmo aqui. O meu foi só o celular, imagina o quadro aí caindo. Imagina o quadro aqui assim. Ó, eu tava numa live com o professor Belmiro outro dia e até achei o desenho pronto aqui, ó. Eu falava para ele o seguinte, ó, você tem dois tipos de fibras, tem mais, tá? Tô fazendo de forma simples. Sim. Você tem fibras lentas e rápidas. Depende da sua idade, né, brother? Se você é velhão, você estudou isso aqui com o nome de fibra vermelha ou de fibra branca. Branca. Ou você estudou isso aqui com o nome de fibras oxidativas e glicolíticas. Glicolíticas. Tipo 1, tipo 2. Depende da sua idade, beleza? Galera, quem tá vendo e me ouvindo bem, digita 1 aí, tá? Quem não tá me ouvindo bem, digita 2. Quem tá vendo legal e escutando legal, digita 1 aí para eu ver, tá? Só digita 1. Então, tá super 1 aqui para mim. Tá bom? Beleza. Só bote 1 aí, que se uma galera botar 1, beleza. Já Olha foi. só. Então, se eu pensar aqui, ó, essas fibras lentas aqui, que são as pequenininhas, são de calibre pequeno, quando você olha o tamanho dela, essa aqui é 1, essa aqui é 2. Olha a diferença do tamanho. Essas aqui que você perde, essa que vocês têm que cuidar delas.
E eu tenho duas formas, cara, para atacar elas aqui. Duas formas. Uma é através de meter força. Então, se eu pensar numa atividade com 20 repetições aqui, eu nem preciso estimular essas fibras aqui, eu fico por aqui. Então, eu aumento a intensidade pela força. Por isso que no modelo nosso de treinamento funcional tem um bloco só para isso. Mas eu tenho outra forma também, ó, galera. Aqui, nessa outra parte do gráfico, está a velocidade. Então, se você jogar um wall ball rápido na parede de 3 quilos, você consegue, pela via da velocidade, mesmo que a carga agora não é alta, eu consigo também recrutar. Então, na nossa sessão, você tem que organizar de forma muito didática isso, estímulos, tanto de um tipo de força como do outro, que é o que a gente tem feito nos nossos livros aí, cara. Inclusive no modelo para idosos, né? Que você tem aqui. Esse livro aqui de treinamento funcional para idosos, a gente fez muitas publicações sobre ele aqui. A gente explica muito bem esse modelo aí, beleza? Muito bom, professor. Muito bom, muito bom. E aí, falando da força, falando do idoso, e como o senhor acabou de falar na questão de sessão de treinamento, de fato, o que não pode, de jeito algum, faltar em uma sessão de treinamento funcional. Ó, isso aqui, dentro de uma sessão de treinamento funcional, ela não pode faltar. A gente não pode abrir mão desse detalhe. Tá, beleza. Eu só vou te pedir uma coisa. A galera tá pedindo para eu mandar alguns artigos aqui que eu falei. Eu vou pedir para alguém do FTG colocar o meu site aqui, que é mariosdogrigoleto.com. Eu vou tentar fixar aqui. Não, mais fácil ainda, ó, galera. Na bio do meu Instagram, tem o linkzinho. Você clica lá, entra no grupo do Telegram e eu coloco lá os artigos, tá bom? A gente combina dessa maneira assim. Fica mais fácil. Vamos lá, então. O que não pode faltar numa sessão de treinamento funcional? Preparar o movimento com todas as suas 3 aspectos. Preparar a articulação, preparar o sistema muscular e ativar o indivíduo para o que vai acontecer. Ativar o indivíduo para o que vai acontecer. Então, esse bloco tem que contemplar tudo. As debilidades que eu vi, como é que eu vou contrarrestar isso e depois como é que eu consigo evoluir a cada sessão desafiando um pouquinho mais o aspecto cognitivo. Depois eu tenho que ter um bloco central de força. Tá? Isso está no último artigo da semana passada que eu vou botar no grupo do Telegram lá. Esse bloco principal de força, onde eu tenho que trabalhar a força nas suas diferentes manifestações. Sempre com aspectos funcionais, com exercícios que tenham reprodução nas atividades do indivíduo na vida diária ou do esporte, se for isso. E um último bloco intermitente, que eu imito alguns tempos e pausas, que seria um HIIT adaptado para os aspectos cardiometabólicos. Esses 3 grandes blocos aí tem que estar lá. Nossa, olha, vamos parar para pensar aí. Eu queria que o senhor pensasse agora também já na questão da aplicabilidade. O senhor vem trazendo coisas interessantes. Essas aplicabilidades, na sua visão, agora bem particular, na visão do professor Marraso, diante desse contexto, professor, você acha que esses blocos eles vêm sendo efetivados, eles vêm sendo concretizados, vêm sendo está acontecendo nas academias ou nos boxes ou em qualquer outro local? Não, cara, infelizmente não. A imensa maioria das vezes, quem faz os nossos cursos de Scientific Sport reporta como principal benefício ter organizado as informações. Eu tenho um grande amigo que é lá de Santa Maria, onde eu nasci, que é o professor João Moura, do Treino em Foco. Sim. Que vai estar numa live comigo na próxima semana, quinta-feira. A gente vai estar falando sobre postura, os dois. Então já anota na agenda aí às 11 horas da manhã. E o João chama de balaio de gato, a expressão que ele usa para isso aí que você está falando, Elmo. Ele quer jogar tudo sem organização. Agora eu faço um burpee, depois eu corro, agora eu faço um squat. E a maioria do que eu estou vendo está desorganizado dessa maneira aí. Então, gostaria de te dar uma resposta diferente, mas pela minha vivência, que viaja o Brasil, ela não é. Ela é um balaio de gato, na maioria dos casos,
e aí não precisa ser formado em educação física, né? Qualquer um faz isso. Foi justamente uma questão, uma pergunta bem particular, né? Porque um cara que traz muita informação, ministra os cursos, que todo mundo sabe que o professor Maso tem uma didática fantástica, maravilhosa de se aprender. E a gente que acaba fazendo ciência, a gente que é da ciência, que a gente estuda, está dentro do laboratório, pesquisando, trazendo o correto, e quando a gente passa por situações que a gente vê que tudo que a gente fez, trouxe a verdade, não está sendo aplicado à verdade. E aí, olha, caramba, aí eu não sei se o problema agora está voltado somente para o profissional que não quer investir, não é gastar, é investir um pouco mais no seu conhecimento e ter uma boa aplicabilidade da ciência, né? É a teoria e a prática e a ciência, é como o meu orientador, o Danilo, ele sempre fala, cara, a ciência ela é soberana. Porque se você acha o contrário dela, prove. Enquanto você não provar, é somente sua opinião. Então, ela é bem soberana. E pensando, professor, neste momento de pandemia, né, fisiologicamente, mas assim, pensando de uma forma que todo mundo possa entender, tem profissionais formados, não formados, tem uma galera da graduação que está escutando a gente, esse tipo de abordagem pode, em questão de defesa de sistema imunológico, como é que a gente pode pensar nisso? Porque para a gente não ir na questão, a gente vai na questão fisiológica, mas a gente não vai adentrar tanto devido a alguns conhecimentos que às vezes são um pouco mais rasos. Mas como é que isso pode melhorar ou prejudicar nesse momento de pandemia? Tá, beleza. Vamos tentar falar de uma forma que todo mundo entenda. Entenda. Só para deixar sem resposta, antes de eu entrar nisso, um colega aqui, ele está perguntando dessa questão das articulações. Então, é o seguinte, ó, nesse livro aqui, a gente tem um capítulo só sobre cuidados articulares. Eu vou disponibilizar gratuitamente, quem quiser esse capítulo, porque é o seguinte, de forma resumida, para dar tempo de responder o professor. Se o seu aluno chega com o ombro até aqui, não coloque, cara, um squat overhead para ele, porque ele vai se machucar. Então, cada articulação tem alguns ângulos de proteção. Eu vou pedir para o pessoal do grupo colocar um telefone aqui. É esse telefone que está em cima de mim aqui no quadro. Me mande um zap dizendo capítulo articulações. E eu mando para você quando terminar a live. E aí você consegue ver em cada articulação quais são os ângulos de proteção. Então, o pessoal do grupo de pesquisa vai colocar aqui. Você manda um zap. Tá? Manda um zap, não manda pelos comentários, manda pelo zap, que aí eu tenho o arquivo lá, eu mando para vocês o capítulo sem custo nenhum, beleza? Tá, personal? É no zap, repito, no zap, beleza? Lá no zap, o pessoal do grupo vai colocar aqui o número, mas é esse que está aqui em cima. Aí, já colocou. Manda o zap para esse aí, coloque 2 ou 3 vezes o número aí, pessoal do grupo, e aí a gente manda o capítulo. Cara, olha só. Todo mundo está falando do sistema imunológico agora. E sim, é verdade, cara, que o exercício físico melhora o sistema imunológico, melhora a qualidade do sistema imunológico. Até aí, a gente pode dizer em relação a isso, tá bom? Aí, isso aí tá de boa. Aí a gente teria que explicar para a galera o que é imunidade inata e imunidade adaptativa. Eu vou centrar mais na imunidade adaptativa para não complicar a guerra aqui. Então, com o envelhecimento, cara, existe uma questão que aumenta a inflamação do idoso sistêmica. Isso foi chamado aí na literatura de inflammation. O que quer dizer isso, meu? Que o idoso está mais inflamado que um adulto sistemicamente, beleza? Isso é o que a gente pode dizer aí. E aí, cara, como é que eu vejo? Normalmente a gente vê por causa de algumas citocinas pró-inflamatórias, que nos avisam que é um marcador que me diz, ó, esse cara aí tá mais inflamado. Principalmente IL-6 e TNF-alfa. Tá? Até aí de boa, o idoso tá mais inflamado. O que o exercício físico faz? O exercício físico reduz a inflamação desse idoso, tá? E aí a gente tem um artigo bem legal que eu vou colocar no grupo do Telegram, da Experimental Gerontology, que mostra que tanto o exercício tradicional como funcional, você consegue reduzir essa inflamação. E a gente, as duas, IL-6 e TNF-alfa, mas só o funcional melhorou de forma significativa a IL-6. Foi publicado faz uma semana.
Esse é um ponto bem importante aí, tá? Então, a gente falou lá dessa questão da inflamação sistêmica, que chama inflammation, vai inflamando mais quando passa o tempo, e que o treinamento melhora. Vou colocar o artigo lá para vocês. E agora eu vou dar um spoiler aqui, ó. Dá um likezinho aí que tem um spoiler de uma publicação bem legal que vai sair de um doutorando meu que chama Bruno, tá? Que é mais relacionada às células T, aos linfócitos agora. Então tá, a gente tem algumas células de memória aí que estão prontas para disparar em caso de necessidade, né? Que é o que a gente faz aí com a vacina. Então a gente está mostrando aí, cara, já que o exercício físico pode melhorar também essas células de memória. Então, tive alguma coisa no passado, a minha célula está aí já com essa informação para defender, mas isso eu não posso falar mais para vocês, porque é uma publicação que a gente está submetendo aí na próxima semana. Deixa uma curiosidade. Essa aí vai ser uma coisa muito legal. Porque tanto deixou na curiosidade que eu ia fazer uma pergunta agora, mas eu nem vou perguntar, vou esperar a publicação sair, porque a gente já lê, já vai nas entrelinhas e descobre. E interessante é isso, né? Deu spoiler, acho que tem muita gente agora que ficou tipo com a pulga atrás da orelha. E aí, como aconteceu? Quais foram os exercícios? Mas enfim, não vamos dar o spoiler completo. Galera ali, ó. Estuda um pouquinho sobre imunossenescência e exercício físico essa semana. E na semana que vem a gente vai mostrar o impacto de um período longo de 16 semanas de treinamento, comparando funcional com tradicional e grupo controle. Vai ser muito legal e a gente vai mostrar para vocês. Mas não fala de imunossenescência não, porque é o que mais está quebrando minha cabeça, porque o professor Danilo jogou um projeto que é para trabalhar justamente com essa questão do envelhecimento. Então, eu estou me debruçando em cima de tudo. E aí, eu acho que esse artigo vai me ajudar muito agora nesse programa aqui do mestrado da Universidade Federal. E aí eu vou falar, Danilo, olha o que o Marzo mandou aí, ó. Então, eu estou estudando muito essa questão e para todo mundo que está assistindo a live, é um dos públicos que a gente vai ter, de grande parte, aí é trabalhar o público idoso, né? Então, o crescimento é exponencial. Então, quem não souber trabalhar com esse público, de fato, vai ficar para trás. Vai ficar bem para trás. É verdade. Cara, só esquecendo um pouquinho a imunossenescência e voltando para o inflammaging, que é os idosos, né, que você falou, desse estado inflamado, as teorias mostram, cara, que quando a gente consegue melhorar esse estado de inflamação, você reduz a probabilidade de ter doenças como câncer, como diabetes, doenças crônicas em geral. Então, olha o que a gente está falando aqui, cara, que a gente pode fazer com exercício físico, tá? Vou colocar lá no grupo do Telegram esse artigo aí do Experimental Gerontology. O senhor Danilão está aqui, né? Eu sabia que ele ia entrar. Eu sabia que ele ia falar alguma coisa. As informações sobre a cadência e a aptidão funcional. Tá vendo aí, Danilo? O Danilo jogou isso aí nos meus peitos e aí eu dominei e tô jogando, né? Aí eu tô estudando muito essa questão agora. É sensacional, cara. É um fisiologista incrível, é um professor excepcional. Danilo, meu carinho, meu respeito e muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com a galera do seu grupo e com esse trabalho brilhante que você está fazendo aí, tá bom, parceiro? Grande professor, Marzo, eu vejo que em seu grupo existe muitas parcerias internacionais, né? O seu grupo ele tem muitos parceiros de outros países, tal, de grandes universidades. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre essa questão dessas parcerias que o seu grupo tem. Tá, beleza, parceiro. Então, olha só, a gente tem basicamente, né, até pela minha vivência de muitos anos na Europa, a gente tem muitas parcerias na Espanha, né, e aí eu acho que a Espanha trouxe muito para o mundo essa questão do olhar para o treinamento, para o movimento, né? Então, eu tenho grandes parceiros hoje em dia na Espanha que publicam junto com a gente aí. E mais no campo da fisiologia muscular, a gente tem um parceiro no Canadá, que é o professor David Ben. A gente tem publicado vários artigos com ele, vocês vão ver que a maioria deles a gente está aí. Inclusive, galera, o pessoal, a gente pediu um projeto Brasil com o Canadá que não foi decidido ainda, né, o resultado dele, e eu acredito que a gente tem uma boa possibilidade, então vai ter um intercâmbio bem legal de canadenses vindo aqui para Caju
e o pessoal do grupo de pesquisa indo para lá. Então, o professor David Bennell é um cara que eu admiro muito, porque ele é um cara que sabe de fisiologia neuromuscular, mas ele consegue conversar na prática, como a gente está fazendo aqui. Então, também é um grande parceiro aí, que eu tenho muito respeito. E por falar em parceria, cara, eu queria deixar claro que o nosso grupo de pesquisa está aberto para receber a galera de todo o Brasil. Vem até professores da Espanha acompanhar as nossas intervenções aqui. A gente tem 2 intervenções lá no FTG, tá? Uma que é com idosos, que é segunda, quarta e sexta, às 6 horas da manhã. São mais de 100 idosos treinando com a gente aí. Então, é treinamento funcional para idosos. E a gente tem também um programa que chama UFES Cross Training, que você falou lá, que deu origem a esse livro aqui, que é a nossa abordagem para adultos. Então, quem quiser vir aí passar uma semana com a gente, conhecer o modelo de treinamento ou conhecer o grupo de pesquisa, fica aqui aberto já. Vou pedir para o pessoal colocar de novo aí o blog do FTG, o endereço que é ftg.ufes, com Y, .org, e é uma possibilidade boa também de vir aqui e vivenciar um pouco do que a gente está falando aí na nossa prática. Beleza? Ó, tem até uma pergunta aí, ó. Olá, professor, sou de Fortaleza, como faço para fazer parte desse grupo de pesquisa? Já se interessou. Então é o que o professor Márcio acabou de falar, né? Pode mandar um zap aí, cara, para esse número que o pessoal do grupo acabou de colocar aí, e a gente conversa pelo zap aí sem nenhum problema, tá bom? Galera, assim, ó, comigo não tem muita história não, tá? Eu sempre falo que eu sou um professor por acaso do destino, mas eu não... É tudo muito simples a nossa conversa aqui, é todo mundo aprendendo com todo mundo, e a gente tem vários alunos que sabem muito mais do que eu de determinados assuntos. Isso aqui é para a gente aprender. Só não tem lugar para estrela aqui, mas quem quer vir trabalhar e aprender, todo mundo pode somar e todo mundo tem questões para fazer aqui. Beleza? Professor, eu queria fazer uma pergunta, mas é uma pergunta agora um pouco mais particular, né? E acho que é voltando justamente para a questão do conhecimento do profissional de educação física atuante com treinamento funcional. Qual é a percepção que o senhor tem, por exemplo, o senhor ministra aula no curso de pós-graduação, justamente na questão do cross-training. Como é que o senhor percebe essa busca do próprio profissional em relação a essa modalidade? Tem muita gente assim, procurando? Como é que está? Sim, tem muita gente procurando, né, as modalidades cross, porque elas são desafiadoras, elas trazem uma aderência muito boa, ela traz movimentos complexos para dentro, então tem muita coisa legal. O grande problema que eu vejo, eu tento dedicar um bom tempo no meu curso, ensinando para os alunos a controlar a dose do treinamento, é que eu não vejo que as modalidades, como têm sido aplicadas, elas conversem bem com a saúde. Por uma questão muito óbvia, que se eu chegar num box hoje em dia de CrossFit e perguntar para a maioria dos coaches, e aí tem exceções, tá? Então estou generalizando, e quando generaliza a gente corre riscos, ele não tem nem ideia da dose que ele deu para esse aluno. Então ele coloca alguma coisa aqui no quadro e pede para fazer a máxima intensidade possível. Isso tem aumentado muito o índice de lesões, por mais que as pessoas não reportem isso, a gente sabe que existe. Eu estou todos os dias nos boxes, o índice de lesão está muito alto. E o grande problema para mim é falta de controle da dose. Se você chegar e pensar em qualquer medicamento, qualquer conceito biológico de estímulo-resposta, eu tenho que saber quanto é que eu estou dando para saber a resposta. Se você chegar numa farmácia e pedir uma aspirina para dor de cabeça, para cefaleia, e ele disser, isso aqui é eficaz, e você disser, então me dê 1 quilo que eu vou tomar, não vai dar certo. Não. Então, precisa uma dose para ter uma resposta. Se eu não sei qual é a dose que eu estou dando, eu não tenho nem ideia da resposta. E é o que está acontecendo com as modalidades cross nessa forma. As pessoas não conseguiram organizar, fica um balaio de gato, e aí não consegue de alguma maneira, mensurar aquilo que ele está dando para o aluno. E isso é fundamental quando a gente fala em saúde, tá? É uma das coisas que eu mais tenho batido nos meus cursos. Quanto é que é a dose que você está dando? Como é que você faz a progressão? Qual é a complexidade do exercício a nível de controle motor? Será que todo mundo pode fazer burpee?
Será que todo mundo pode fazer um squat overhead? Será que todo mundo pode fazer um snatch? Ou eu tenho que construir isso? Eu tenho que fazer com que o aluno ganhe o direito de fazer tarefas mais complexas. Essa é uma grande reflexão que eu faço enquanto profissional. Era justamente o que ficou me, sabe, batendo aqui na cabeça e, cara, o professor Márcio está dando tanta informação. Será que quem está atuando tem noção, tem domínio, tem conhecimento dessas informações? Eu acredito que deixa a desejar um pouco. O mundo é cíclico, né? Quando a gente estuda a história, a gente consegue entender um pouco melhor o presente, né? Um povo sem história, sem memória, é um povo medíocre. Se a gente pensar na musculação, quando começou, o cara mais grandão, mais forte, atleta de fisiculturismo, era o dono da verdade. Isso aconteceu durante muito tempo, até a ciência entrar no treinamento de força, e tem que conversar com os atletas, isso está claro, mas a verdade não vem daí. No CrossFit está acontecendo isso agora. O atleta que foi para os games, que fez não sei o quê, está ditando, num contexto da saúde, que não tem nada a ver com a competição dos games, quais são as verdades e está sendo autoridade. E isso é um problema, quando você outorga autoridade, porque um atleta fez tal coisa. O atleta fez aquelas condições lá, porque ele tinha uma genética para isso, uma mentalidade para isso, um ambiente. Mas ele não tem nem nada a ver com a verdade. E linkando o que o professor Danilo falou, a ciência, ela sempre nos vai dar pauta. E alguém vai dizer assim, cara, a ciência não é perfeita. Não, a ciência é muito imperfeita. E ela se reinventa. Mas é o melhor que nós temos nesse momento agora. Isso, é verdade. Professor, a gente poderia ficar aqui horas e horas discutindo, só que aí o Instagram acaba derrubando a gente, né? A gente está bem já no horário. Primeiramente e novamente agradecer imensamente por ter aceito o nosso convite. Em nome do Grupo Fisiologia Translacional, eu agradeço muito. Agradeço a todos que participaram. É uma grande iniciativa do professor Danilo trazer essas informações. Hoje tem uma aula maravilhosa. O nosso grupo promoveu uma aula virtual com o professor Marcos, com direito a certificado, 20 horas. O link está na bio. Professor, agradecer imensamente pela tua participação. Já sabemos, né, que quanto o senhor é ocupado. Olha só quantas coisas está fazendo. E como a Mayara acabou de dizer, foi uma live sensacional. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E espero que a gente possa ter outros bate-papos. E lembrando, galera, a live vai ficar salva, tá? No feed aqui do grupo. Gostaria que o senhor falasse para poder se despedir um pouco. Tá, beleza. Bom, Elmo, queria primeiro agradecer você que está encabeçando esse processo aí. Agradecer o professor Danilo Boccalini. Galera, anota aí, ó, na próxima semana, de segunda a sexta, às 11 horas da manhã, vou estar falando sobre avaliação funcional do movimento e vou receber vários colegas aqui sensacionais. Só temos 20 segundos, professor. Lima, professor João, galera da BK Training vai estar aqui. Então vai ter uma galera aí na próxima semana para falar sobre isso, tá bom?